Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no canal de comunicação do Movimento UNA, eu gostaria de falar um pouco sobre uma análise de conjuntura do que está acontecendo no país, né? E primeiramente eu gostaria de falar sobre a nomeação de Levi para o BNDES. Levi, primeiramente, foi o ministro da Fazenda de Dilma. É porque tudo isso é tão ridículo e vazio, velho, porque a percepção política do país está mudando cada vez mais, né, velho? E Levi sendo nomeado para o BNDES é tipo muito ridículo, velho. O cara, ele trabalhava para o Bradesco, Dilma chamou ele como ministro da Fazenda, ele continuou trabalhando para o sistema financeiro, para o próprio Bradesco e trabalhando no Ministério da Fazenda, dando lucro ao Bradesco, dando lucro ao esquizorrentismo, dando lucro ao próprio Paulo Guedes, dando lucro aos banqueiros e aos esquizorrentistas em geral, a elite sanguessuga do país. Que é também até o próprio agronegócio, né? Que o agronegócio no país ganha mais dinheiro com o rentismo do que com o próprio agronegócio, né? Ele se mantém através do rentismo. Talvez por isso a maioria das pessoas do agronegócio votou em Bolsonaro, né? Mas falar dessa quadrilha ímpia de vândalos, genocidas, que são todas juntas, entende? Quando você fala em, por exemplo, Levi, você está falando do sistema financeiro, e esse sistema financeiro, ele mantém toda a quadrilha ímpia de vândalos, genocidas, entende? Ele mantém um Paulo Guedes, sabe, como ministro da Fazenda, ele mantém o próprio Levi, ele mantém esse esquema e estrutura que é a dívida interna do país, ao qual o próprio STF nega a Constituição, ao negar que deve se fazer uma auditoria da dívida interna do país, velho. Hoje em dia, tira metade do orçamento público para pagar juros e amortização da dívida, que já deveria ter sido paga ela bruta em 4, 5 anos atrás, velho. Hoje em dia, no próprio orçamento do país, a gente paga 1 trilhão e um pouco mais de 1 trilhão a cada 4 dias, porque essa dívida, esses juros e a amortização da dívida, vence de 4 em 4 dias, velho. Isso é um absurdo. Em janeiro, o próprio Bolsonaro vai tirar do sangue e do suor do povo, gerando o genocídio do povo, enquanto paga 3% para a saúde, apenas do orçamento hoje, pagando mais de 50% para os juros e a amortização da dívida. Bolsonaro vai pagar mais de 900 bilhões para o rentismo, velho, para os bancos, velho, para Levi, para Paulo Guedes. É isso aí que esses caras representam, velho. E isso é um absurdo, velho. A população tá aí morrendo no SUS, velho. Todos os dias. A polícia tá entrando no gueto todos os dias e matando, chacinando as pessoas, enquanto recebe 0,33% do orçamento para a segurança pública. Velho, eles têm uma perspectiva de futuro que não existe, velho. Porque a natureza cobra, velho. A natureza cobra da quadrilha ímpia de vândalos genocidas todos os dias através da queda deles. A natureza cobra justamente o sistema ímpio todos os dias através da queda deles, sabe? E não importa para onde... Sabe o que eles querem? Que cada vez mais a população apoie, através da ignorância da população induzida a eles, para justamente quando eles pagarem o karma deles, toda a população pagar porque apoiou eles. Entende? Eles genocidam a população, induzem a ignorância à população, ao povo,
Mal sabem eles, velho, que a própria luz rege ao povo, porque o Pai está dentro de todos, e o Pai é a verdade. E a verdade não tem como eles esconderem. É por isso que estão todos pútridos, por dentro estão podres. E você olha, eles não conseguem olhar para você. E quando você pinta os olhos deles, está oco por dentro. Porque a alma deles foi vendida. E aí se escondem, não querem responder as perguntas. Por quê? Porque não tem respostas. Porque não tem verdade dentro de si. E tem, mas se negam a enxergar a verdade. E aí hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o Wilson Center, né? Quando a gente fala Wilson Center, aí Moro treme, né? Bom, o Wilson Center é um centro que é financiado pelas petroleiras, aonde o próprio Moro foi o ano passado e outras vezes, acho que até já publicou alguma coisa através deles, financiado pelas petroleiras. E aí a gente entende, né, aquela frase que o próprio Romero Jucá falou para, acho que se eu não me engano o nome do cara é Sérgio, falando assim sobre o acordão com o STF, com tudo, mas naquela conversa tem algo que passou despercebido, mas que eu fiquei assim encucado, velho. Romero Jucá fala para esse Sérgio algo assim, é que eles querem uma nova casta política, que tudo seja destruído para que haja uma ascensão dessa nova casta política. Primeira coisa que eu vi quando eu li aquilo dali, porque o áudio não foi mandado inteiro pela mídia ímpia também, né? Quem são eles? Quem foi que escreveu o relatório dizendo que precisa que uma casta política nova atômica? O que é isso? Ninguém nunca se perguntou isso? O cara fala em um acordo com o STF, com tudo, na mesma ligação, ou na mesma ligação não, porque não é um telefone, mas nessa mesma conversa e as pessoas não procuram entender quem são eles? Será que a mídia são eles também? É ridículo tudo isso, velho. É parar pra pensar e acabou, velho. Se você tem informação suficiente, você entende tudo isso que está acontecendo. E não tem como eles esconderem. E agora? Tem que estar preso todo mundo. E aí? Como é que a população vai ver isso? E acha como é que a população vai reagir? Porque a verdade está dentro da população. Todos os dias. Mesmo ela sendo genocidada, a todos os dias, mesmo ela sendo roubada, todos os dias, a verdade está dentro da população. Você acha que a população não vai cobrar isso de vocês, não? Vocês são tão podres ao se achar justiça, ao se dizer justiça, ganhando auxílio moradia, tendo casa na cidade, recebendo auxílio moradia. Sabe o que é isso? É roubo. Novamente eu digo, Moro é um ladrão, corrupto, golpista, da mesma quadrilha ímpia de vândalos genocidas, ao qual Lula faz parte, ao qual Bolsonaro faz parte, ao qual todo o STF faz parte, e essa é a verdade. E toda a população sabe. Está dentro de todo mundo. Vocês acham que vão andar na rua seguros assim? Vocês acham que vai esconder a verdade até quando? Porque o povo sabe disso, velho. Todas as pessoas que estão ali amontoadas no ônibus todos os dias, indo para o trabalho para ganhar seu salário mínimo, para ainda ouvir e ficar ainda pensando na viagem, sabe? De que vão roubar a previdência deles, sabe? De que vão ter que trabalhar mais 15 anos ainda, sendo que já tem problema do coração aos 40, sabe? O povo todo já sabe, velho. E quanto mais vocês mentem
mas o karma de vocês se expressa de uma maneira que é tão evidente que não tem mais como mentir. Não tem mais como o STF sentar naquela cadeira sabendo que é inconstitucional haver uma dívida interna, que é inconstitucional não haver uma auditoria da dívida, que é inconstitucional Bolsonaro pegar 900 bilhões do povo brasileiro e pagar o rentismo. Vocês entendem isso e vão ficar o quê? Vocês vão fazer o quê? Vão continuar sendo ladrões, corruptos da mesma quadrilha ímpia de vândalos genocidas, aceitando uma falácia constitucional, aceitando uma mentira. E vem cá, velho. Qual é o juiz que ganha um auxílio moradia, tendo casa, e acha que pode julgar alguém, velho? Como é que um cara desse vai julgar qualquer ladrão na rua? Como é que um cara desse vai julgar um traficante? Como é que o mesmo juiz que nega o fato de ter um helicóptero com mais de 400, se eu não me engano, era 400 quilos, mais de 400 quilos de cocaína dentro de um helicóptero de um senador, pousando numa fazenda de um senador, e acha que pode julgar outra pessoa, velho? Como é que o STF, sendo a última instância da justiça, que é ímpia, logo não é justiça, brasileira, pode julgar alguém tendo todos esses crimes até agora sem serem julgados? Como é que o STF pega um dono de um banco que tem uma mansão de 78 milhões de reais e solta em 2 dias, depois dele ter roubado, depois de todos eles, né? Porque não é só um, são todos eles ganhando, roubando do povo e genocidando o povo todos os dias. Porque 3% para a saúde é genocídio do povo. E aí a gente trabalha, velho. Trabalha o dia todo, velho. Todo UNA trabalha o dia todo. Sabe a verdade. Vê a verdade todos os dias. A obrigação é falar a verdade. Vocês acham que isso vai continuar, velho? Você acha que o povo, vocês acham que a natureza, você acha que Deus vai deixar vocês fazerem a mesma, isso aí que vocês estão fazendo, velho? Vocês não entenderam quanto vocês são ridículos, não, velho? Quanta ilusão de autoridade de vocês só sufoca vocês na própria corda ao qual vocês estão puxando todos os dias. Bom, voltando a falar no vídeo, porque acabou dando um erro no vídeo e não filmou o restante do vídeo, aí eu gostaria de terminar a linha de raciocínio. Primeiro falando sobre o Wilson Center, né? Bom, o Wilson Center é financiado pelas petroleiras, pelo imperialismo americano. Americano não, né? Porque o imperialismo da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, que não pode nem se chamar de imperialismo, né? Eu ando trabalhando para melhor explicar isso para as outras pessoas. Porque o desgoverno da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, ao qual algumas pessoas chamam de imperialismo, ele a todo momento só vive a queda, entende? Mas voltando a falar sobre isso, a Wilson Center é o mesmo lugar onde Moro fez a palestra, onde a juíza, a qual pegou o depoimento ontem de Lula, e que só para dar uma explicada, Lula ontem disse que não sabia sobre terem encontrado a polícia notas fiscais do sítio
de Atibaia na casa dele. Como é que um cara que recebe toda segunda-feira seus advogados na prisão, vendo televisão, numa cela muito boa, diga-se de passagem, não sabe disso, do seu processo? Você entende que ele está mentindo? Você entende que ele mente com uma coisa tão corriqueira, porque ele está falando a verdade naquele depoimento, quando fala que não sabia da conta que a Odebrecht deu ao PT com 150 milhões para perpetuar justamente o PT no desgoverno. Entende? E é essa mentira que eu estava falando no vídeo, que eu estou falando agora aqui no vídeo, que é muito óbvia, sempre foi muito óbvia, sabe? Que eles não conseguem mentir. Ou você acha que Lula não sabia do esquema de Caixa 2? Logo, merece estar na cadeia. Logo, por usufruir como dono de tantas coisas que foram perpetuadas justamente com recompensa, né? Por ele ter trabalhado para manter essa elite sanguessuga, elite, né? Sanguessuga, a quadrilha ímpia de vândalos genocidas lucrando em cima do sangue e do suor do povo. Mas voltando ao problema, ao corrupto Sérgio Moro, que ele deu várias palestras no Wilson Center, que é financiado pelas petroleiras, e se você para entender justamente esse plano da quadrilha ímpia de vândalos genocidas de destruir esse ramo da própria quadrilha ímpia de vândalos genocidas já antigo no país, que são os partidos políticos, todos os representantes tão antigos que vêm desde a ditadura militar, mantendo justamente o lucro desse imperialismo, né, da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, ou seja, a perpetuação das metrópoles como os países que lucram justamente com o sangue e o suor do povo das colônias, né? Então, entendemos o porquê que a Lava Jato prosperou tanto. Porque era necessário destruir essa corrente da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, que é o Lula, que é o Jucá, que é o MDB, que é o PSDB, que é tudo isso. Apesar de o próprio Sérgio Moro só focar também nos peixes pequenos, né? E no PT. Justamente para destruir essa corrente, esse braço da quadrilha ímpia de vândalos genocidas. E perpetuar justamente o lucro das metrópoles no Brasil. Não é por menos que Sérgio Moro destruiu a construção civil do país. Destruiu, de certa forma, vários ramos do país, de produção do país, justamente para perpetuar a colônia Brasil, né, como subjugada pelas metrópoles, como os Estados Unidos, etc. Mas vai além de muito isso, porque a gente chega no pré-sal. E o pré-sal tem tudo a ver com a Lava Jato. A entrega do pré-sal, da qual eu não compactuo, já falei aqui várias vezes do uso de combustíveis fósseis, o que isso gera como karma para a humanidade e como isso cada vez mais gera esse karma, tanto com a queda da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, quanto para a natureza, que acaba cobrando o karma da humanidade de diversas formas. O que está acontecendo na Califórnia hoje é justamente isso, porque a mesma quadrilha ímpia de vândalos genocidas, a qual perpetua o genocídio do povo, tem
suas mansões destruídas pelo fogo, e esse fogo está cada vez mais próximo de Brasília, sabe? E entender tudo, a ligação de tudo isso é muito importante, né? Mas tudo isso é tão óbvio, sabe? O fato do STF não ter estudado um processo de 2009, se eu não me engano, a pedido da própria população, com mais de 1 milhão de assinaturas, pedindo justamente a auditoria da dívida, e eles sentarem em cima desse processo e ignorar isso, enquanto não julga vários da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, só aqueles escolhem assim a dedo. Coisa que eles deveriam fazer em um mês, né? Pegar todos os indiciados da Lava Jato e focar só neles para serem presos. Mas tudo isso é tão óbvio que a queda deles é inevitável. E todos os dias se torna cada vez mais inevitável, sabe? Eu vou parar por aqui para não manter o vídeo tão longo. Mas vou falar sobre isso durante vários dias. Porque é justamente mostrar a verdade, a obrigação de todo mundo, como falei no vídeo. E cada vez mais a quadrilha ímpia de vândalos genocidas, o sistema ímpio, o próprio capitalismo, vive a queda todos os dias. E assistimos essa queda todos os dias. Então, por hoje é só. Gostaria de pedir para que você se inscreva no canal e que dê clique no sino para receber as notificações quando enviarmos vídeos novos. Estamos preparando cada vez mais vídeos com conteúdos diferentes, não só de política, e logo mais vamos colocar no canal de comunicação do Movimento UNA. Até mais.